Então nós estamos aqui iniciando o nosso bate-papo, conversando sobre a espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres. E nós convidamos hoje para estar conosco, para conversar com a gente, a nossa irmã Karine Alves. Karine, gostaria que você iniciasse este nosso bate-papo se apresentando, você é leiga, e que você falasse um pouco sobre a sua vida, não é? Se apresentasse. Boa tarde, né, para você que está nos acompanhando nesse bate-papo. Meu nome, como o Frei já falou, é Karine Alves. Eu sou consagrada há 25 anos na comunidade católica Shalom. Hoje moro na Missão de Salvador, já morei em outros lugares, né, e pelo Brasil, como missionária mesmo. Hoje eu sou educadora, psicóloga também, e trabalho muito com a formação humana dentro da minha comunidade. E é com muita alegria que eu estou aqui para bater esse papo, né? Eu acho que é bater um papo com você, né? Conversar com você sobre esse amor de Deus que a gente percebe na vida de Santa Dulce dos Pobres. O nosso tema de hoje é o reflexo do amor de Deus na humanidade de Santa Dulce dos Pobres. Não é possível falar de santidade sem falar da humanidade. E Santa Dulce dos Pobres foi essa mulher, cheia de sentimentos, cheias, diríamos assim, de encanto, de ternura, de amor a Deus, aos pobres, aos abandonados. Então, Karine, fale um pouco dessa humanidade, desta santidade, desta vivência da nossa Santa Dulce dos Pobres. Padre, eu gostaria de começar falando, né? Na verdade, citando uma das frases de Santa Dulce dos Pobres que mais me chama a atenção. Uma das, né? Porque são milhares, né? E ela diz assim: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos outros, faz bem aos ouvidos, né? De quem ouve e a alma de quem fala. Então, falar do amor de Deus, falar desse amor de Deus que se encarnou, né? Assim como Jesus ele se encarnou, assumiu a nossa humanidade, eu costumo dizer que Jesus ele também se encarnou na humanidade da irmã Dulce. E a gente percebe isso, né, de um modo muito especial. Eu fui tendo na verdade, a vida foi me dando essa possibilidade de tocar um pouquinho. Não me considero assim uma grande estudiosa sobre isso, não. Mas eu pude fazer um trabalho com usando uma das teorias do desenvolvimento humano, é, comparando a vida ao desenvolvimento de Irmã Dulce, né? Existe um teórico chamado Erik Erikson, né, que é contemporâneo de Freud, e a gente sabe que Freud ele desenvolveu uma teoria voltada para a psicossexual, né? Mas ele ficava intrigado, ele dizia que o homem ele não era só o desenvolvimento humano não partia só dessa questão da sexualidade, da descoberta só da sexualidade, que o homem era muito mais, o homem também era um ser social. E aí a gente vai vendo esses teóricos nesses diálogos que às vezes parece até difícil, né? Mas a gente vai compreender já já. E ele vai estudando, vai percebendo, vai analisando o que Freud vai dizendo e vai chegando às suas conclusões. E uma das conclusões que ele chega é justamente desse desenvolvimento humano que se dá por um desenvolvimento psicossocial. E aí ele desenvolve 8 estágios. E dentro desses estágios, ele vai dizendo que a pessoa ela necessita de uma crise, né? A gente sempre precisa de uma crise para poder crescer, né? Para poder se tornar, para poder nascer, a gente vai viver a crise, a tensão de sair daquele lugar, daquele útero, daquele lugar que a gente passou ali, talvez 9, 8, 7, né? Dependendo de quanto tempo você passou no útero da sua mãe, nessa vida intrauterina, para você poder nascer. Então a gente vive essa crise. Tem crianças que têm dificuldade até de sair, porque esse lugar é tão bom, é tão gostoso,
Então, a gente sempre está vivendo crises, e as crises, eu queria dar uma tonalidade à crise humana que a gente vive como algo positivo, algo que nos abre a possibilidades na vida, possibilidades de crescer. E Santa Dulce, ela viveu essas fases do desenvolvimento dela, né? Ela nasce, né, a segunda filha, né? E dentro do primeiro estágio do desenvolvimento, Eric vai trazer a confiança versus desconfiança. E a gente vive as duas coisas. Mas dependendo do ambiente que nós estejamos, dependendo de quem nos acolhe, por exemplo, no primeiro ano de vida, a criança ela é totalmente dependente, né? Ela precisa do cuidado, ela precisa da atenção, ela precisa de quem alimente, de quem vai fazer a sua higiene, de quem vai locomover, de quem vai ensinar as primeiras palavras. Então a criança ela vai dependendo de tudo. E isso a irmã Dulce encontrou. Claro que ela viveu aquela desconfiança daquele ambiente novo, daquele mundo novo que ela estava entrando, mas ela, pelo ambiente de afeto, de cuidado, de carinho que ela recebeu, né, do seu pai, né, o Augusto Lopes, e da sua mãe Maria, Dulce Maria. Então ela vai crescendo, e do irmão, né, que já havia nascido também. Então ela vai crescendo nessa atmosfera, então ela desenvolve essa confiança. E aí ela vai seguindo para o próximo estágio da vida dela, que é autonomia versus vergonha, ou dúvida, né? A criança ela passa pelas dúvidas, a descoberta do corpo, as necessidades fisiológicas, né? Ela vai aprendendo a ir ao banheiro, vai aprendendo a fazer essas necessidades, ela vai aprendendo a ter confiança e autonomia, né? Ela vai também lidando com os erros e com os acertos, né? E assim, se é claro, é criticada, é ridicularizada, é claro que ela vai desenvolver algo mais negativo, né? No caso, a vergonha, né? A forma como a gente lida com isso, né? Como a gente lida quando a criança erra, lida quando a criança, de alguma forma, faz algo que não está em adequação com aquilo, com o ambiente, enfim. A forma como a gente vai corrigindo, vai formando aquele ser. E eu estou dizendo tudo isso porque, como é importante na vida da gente, a gente passar e a gente proporcionar aos outros um bom desenvolvimento humano. Então a irmã Dulce ela vai seguindo para essa fase apoiada pela família, né? A mãe, os irmãos. É quando ela, né, na próxima fase, que é da iniciativa, a irmã Dulce era uma mulher muito à frente do seu tempo, a gente costuma dizer assim. Mas esse à frente do seu tempo tem uma constituição, vem de uma construção. E essa construção tem sua base na infância, da iniciativa, era uma mulher cheia de iniciativa. E ela viveu essa fase do desenvolvimento humano que traz a iniciativa versus culpa. Né? A irmã Dulce era uma menina que brincava de boneca, brincava, adorava, era alegre, adorava brincar, adorava empinar a raia, adorava adorava o futebol. Interessante, né? Que ela não tem assim aquela distinção de brincadeiras, né? Essa questão das brincadeiras que vai gerando a ludicidade, na verdade, que vai gerando nela, preservando a sua infância, preservando a sua inocência, preservando aquilo que era próprio da fase que ela estava vivendo, mas também vai dando a ela essa iniciativa, essa descoberta do outro, essa descoberta de que é diferente, né? Não é reprimida, né? Intelectualmente ela vai se desenvolvendo, e é muito bonito a gente ver que ela vai chegando, né, a um momento muito difícil da vida dela, que é aos 7 anos, quando ela perde o pai, ou perde a mãe, né? Ela vive essa perda. A gente sabe que todo trauma ele é uma ruptura no nosso desenvolvimento humano. Então, ela vive essa ruptura, ela vive esse trauma, mas ela não vive de forma pesada. O que será, né, que fez Irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres, viver esse momento dentro de uma fase do desenvolvimento que era a construtividade versus inferioridade? Era o ambiente familiar dela.
um ambiente familiar saudável. Então, as tias assumem, de um certo modo ou de outro, esse lugar de proteção. O pai, que já era essa figura presente, né? Por isso que a gente fala da importância do amor de Deus dentro das famílias, porque vai sendo essa base, né? Eu costumo dizer que uma pessoa sem família, e aqui eu não estou classificando os tipos de famílias que hoje a gente tem diversos, né? Porque é próprio de uma sociedade bem globalizada, mas aqui eu estou falando da importância desse amor que a família ela proporciona a uma pessoa, que faz com que ela se desenvolva, ou seja, ela se coloque de pé diante da vida dela. E eu acho que aqui a Irmã Dulce ela tem todo um amparo da família, do pai, das tias, dos próprios irmãos que se unem. E é bonito ver a prática da caridade, a prática do amor, os valores, né? Existe uma construção de valores na vida de Irmã Dulce que é, assim, fundamental. A caridade, a solidariedade, o olhar, o brincar, a alegria, o humor, enfim, ela é recheada de valores que vai dando a ela esse suporte. Então, Irmã Dulce não vai crescendo se sentindo inferior, como talvez ela pudesse, viu? Ela pudesse crescer se sentindo inferior aos outros. Mas não, ela continua crescendo e se desenvolvendo, acreditando que o seu valor não está naquilo que ela tem, mas naquilo que ela vai aprendendo a ser com a família dela. Ser caridosa, ser bondosa, ser generosa. Era geniosa, porque a gente não pode esquecer que nós temos um temperamento. E o temperamento é algo inato, é algo que a gente vai trazendo, a gente herda, né? A gente vai modelando ele, mas a gente não tem como tirar o nosso temperamento, a gente não tem como se livrar do nosso temperamento. Então, a irmã Dulce ela vai modelando, ela vai aprendendo a modelar. E o amor de Deus, a experiência com Deus, o que ela vai vivendo nessas fases, porque aqui também ela faz sua primeira Eucaristia, né? Ela tem sua primeira comunhão. Ela vai vivendo chegando à adolescência, que a gente vai dizer assim, que é essa crise que ela vive da identidade, é o quinto estágio, da identidade versus confusões, né? A gente vive dentro de uma sociedade assim que traz uma confusão muito grande, né? A nível de papéis, a nível de representações, a nível de identidade. Mas é interessante a gente olhar para a vida de Irmã Dulce e ver que, embora nós todos vivamos essa crise, quem eu sou, quem eu não sou, entendeu? Até a gente conseguir se afirmar, até a gente conseguir descobrir quem realmente nós somos, e a partir dali, que dura toda uma vida, isso, viu? É uma pergunta que vai durar toda uma vida, mas a gente precisa, pelo menos nessa fase do nosso desenvolvimento humano, ter uma base para iniciar esse processo de descoberta. E muita gente não consegue nem ter essa base. Mas a Santa Dulce dos Pobres, ela vai vivendo isso, né? Nesse contexto, né, de crise, não possui aquela coisa dramática, não possui aquela coisa negativa, não. Né? Ela vai conseguindo, nesse período, decidir o que é que ela quer ser. Eu quero ser religiosa, né? Isso. Eu quero aos 13 anos, né, padre? Essa questão da Sim, humanidade na vida de Santa Dulce dos Pobres é muito presente e é bonito viver esses passos. Então você faz com que a gente veja a vida de Santa Dulce dos Pobres numa outra ótica, na ótica da uhum, humanidade, desse seu processo, desse seu crescimento. E isso para nós é bonito, conhecer aquilo que está dentro do interior. E a gente uhum. quase que concluindo a nossa conversa, você também Oh, pode que fazer pena. essa conclusão e depois deixar uma mensagem de Santa Dulce dos Pobres. Tudo que é bom, ele passa rápido, o tempo voa. Então, concluindo e depois deixando essa mensagem, né, a gente que vive, aos devotos, aos amigos de Santa Dulce dos Pobres. É assim, eu acredito que o amor que Santa Dulce dos Pobres ela
ela conseguiu transmitir é fruto de alguém que viveu sua identidade com muita intensidade. E uma identidade que passou pela descoberta de quem ela era, né, da humanidade dela. Então é muito importante a gente dar atenção às fases do nosso desenvolvimento humano, não como uma coisa separada da nossa espiritualidade, a gente é uma coisa só, a gente é uma pessoa de forma integral. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que Santa Dulce dos Pobres, ela é uma pessoa de forma integral. Dentro dela nós encontramos, na vida dela nós encontramos uma mulher altamente espiritual e altamente humana. E é uma coisa só. E olhar para a vida dela e tocar nesse mistério e aprender com ela a amar. Eu acho que ela viveu para isso, ela descobriu isso e viver para amar. Descobriu que a missão dela era amar de um modo muito especial aos pobres. Então também é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado, Karine Alves, a sua presença, sem dúvida, a sua participação enriquece aquilo que é a espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres. Essa mulher que viveu a sua humanidade e soube assim buscar essa divindade de Deus, a cada dia se tornar divina com Deus através da sua vida espiritual. Então a gente agradece a sua participação neste nosso bate-papo sobre a espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres. E espero, em outro momento, continuarmos essa conversa tão boa e agradável sobre esse olhar na linha da psicologia, da espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres. Muito obrigado, que Deus abençoe a você. Obrigado pela sua participação neste momento especial na vida do santuário de Santa Dulce dos Pobres. Obrigada também pelo convite. Eu que saio assim bastante agradecida e cheia de alegria por poder contribuir de alguma forma para que a humanidade experimente do amor de Deus através da intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Amém. Obrigado.